Capítulo 171. O Emboscador nas Sombras. No ano de 1259 da Era da Luz Estelar, durante a Lua da Queda de Gelo. Esta foi a primeira reunião após a emboscada à Sociedade Eterna, e o número de participantes havia diminuído drasticamente. Além de Nigtovo e Sun-An, apenas Rose estava presente. Os outros entraram em reclusão para se preparar para a Torre da Luz Estelar em 6 anos, explicou Nigtovo. Eu também entrarei em reclusão para me concentrar no meu cultivo. Durante este período, as reuniões na Casa da Floresta serão temporariamente suspensas, disse Sun-An, ao que não houve objeções. Rose também não tinha objeções. Ela também precisava se preparar para a Torre da Luz Estelar, pois era crucial para seu avanço como maga. Ela precisava garantir o máximo de recursos possível dentro da torre. No ano de 1260 da Era da Luz Estelar, durante a Lua da Ressurreição, Sun-An construiu com sucesso o 17º Anel Estelar, e seu poder mental ultrapassou 53 pontos. Ao mesmo tempo, a proficiência necessária para aprimorar a técnica de meditação do Anel Estelar subiu para 7 milhões de pontos. Sun-An estimou que, mesmo com o bônus de meditação da reserva elemental, levaria pelo menos 3 anos para construir o Anel Estelar final. Isso deixa apenas 3 anos para concluir o modelo de cristal de talento, pensou. É um cronograma apertado, mas não impossível. Sun-An se levantou, saiu da sala de meditação e foi para o laboratório. Após quase meio ano de pesquisa, um progresso significativo havia sido feito na construção do modelo de cristal de talento usando o núcleo da runa mágica como base. Era mais do que suficiente para concluí-lo antes que seus anéis estelares e poder mental atingissem os padrões de avanço. Afinal, era apenas um modelo de cristal de talento de nível inferior, o que não era muito difícil. Notavelmente, o terceiro pequeno exército de golems mágicos também havia sido estabelecido. Suas forças de elite eram compostas inteiramente por golems de aço de elite, aranhas de lâmina dupla de elite e golems de ouro. Em termos de forças de elite, esse exército era ligeiramente mais forte do que os outros 2 exércitos de golems mágicos. Sun-An planejava deixar este exército de golems mágicos para expandir o território da Aliança Estelar e enviar um dos outros 2 exércitos para apoiar o Reino da Luz Estelar. Após receber as intenções de cooperação do Reino da Flor de Espinho, Ka iniciou negociações secretas com eles, e uma coalizão contra o Império do Ouro Azul estava se formando discretamente. A guerra eclodiu mais rápido do que Sun-An previra. No ano de 1260 da Era da Luz Estelar, durante a lua da aurora primaveril. À medida que a neve começava a derreter, 9 países, incluindo o Reino da Luz Estelar e o Reino da Flor Espinhosa, declararam guerra simultaneamente ao Império Ouro Azul. O Império Ouro Azul, que se preparava para uma guerra em breve, foi pego de surpresa. Embora o Império Ouro Azul tivesse considerado a possibilidade de o Reino da Luz Estelar lançar um ataque preventivo e se preparado para isso, jamais imaginaram que outros 8 países se juntariam ao ataque simultaneamente. De repente, o Império Ouro Azul se viu sob ataque de todos os lados. Uma guerra em larga escala envolvendo 10 países eclodiu. Sun-An prestou pouca atenção à guerra na superfície, apenas pedindo ao palácio que lhe enviasse relatórios mensais de guerra. Ele continuou seu cultivo e pesquisa, ocasionalmente acompanhando as missões de exploração e o desenvolvimento da Floresta do Dragão. Após mais de 2 anos de recuperação, a Floresta do Dragão estava totalmente restaurada. A Zona 2 havia retornado ao seu estado original. No entanto, sem o cultivo de dragões, a Zona 2 só poderia ser usada como um grande jardim de plantas mágicas. Sun-An decidiu plantar um grande número de plantas mágicas, com quase 1/3 da área dedicada às frutas sangue de dragão. Afinal, os cavaleiros rúnicos mágicos se expandiriam a cada ano, e a demanda por frutas de sangue de dragão aumentaria significativamente. A decisão de Sun-An foi uma medida preventiva. Plantar apenas plantas mágicas exigia menos circulação de energia.
De acordo com os cálculos do mordomo, a Zona 2 precisava manter uma taxa de circulação de energia de apenas 18,48%. A Zona 1, onde as criaturas semelhantes a dragões eram mantidas, mantinha uma taxa de circulação de energia ideal de 35,12%. A Torre do Esqueleto do Dragão, devido ao número limitado de aprendizes de mago, utilizava apenas menos de 10% da taxa de circulação de energia, com mais da metade sendo usada por Suna. Em resumo, a energia da Floresta do Dragão permaneceu em grande parte excedente, e não havia necessidade de se preocupar com a escassez de energia por um longo tempo. Por outro lado, o primeiro lote de antílopes dragão, criado na grande sala de cultivo, havia crescido além de seu estágio juvenil e foi transferido para o pasto de antílopes dragão. Estimava-se que, em 4 ou 5 anos, o primeiro lote de antílopes dragão adultos poderia ser usado para formar uma cavalaria de antílopes dragão. Nessa época, a força de combate dos cavaleiros rúnicos mágicos aumentaria ainda mais. Agora, a Floresta do Dragão estava em um caminho de desenvolvimento estável e exigia pouca atenção de Suna. O tempo voou rapidamente. 4 anos se passaram num piscar de olhos. No ano de 1265 da Era da Luz Estelar, durante a Lua do Trovão. No mundo subterrâneo, 50 quilômetros ao norte da cidade de Nolan. O escuro túnel subterrâneo estava mortalmente silencioso, com apenas o som fraco de passos ecoando suavemente. Shima observou cautelosamente os arredores, certificando-se de que todos os membros de sua equipe estivessem em suas posições designadas. Ele soltou um leve suspiro de alívio e apertou sua capa mágica ao redor de si. Eles estavam a pelo menos 10 quilômetros abaixo da superfície, o ar frio e úmido, congelando até os ossos. Mesmo tendo vivido no mundo subterrâneo por 6 ou 7 anos, Shima ainda achava difícil se adaptar. Felizmente, sua capa mágica fornecia resistência à umidade e ao calor, o que era um equipamento padrão para todos os aprendizes de mago e cavaleiros de runas mágicas que se juntavam às missões de exploração. Cor e Artel seguiam Shima alguns passos atrás, também guardando vigilantemente os arredores. Desde que avançara para o posto de aprendiz de mago de segunda classe, Artel havia retornado ao seu antigo hábito de atuar ao lado de Shima e Core. Os 3 trabalhavam e lutavam juntos há anos, tornando-se gradualmente mais cooperativos e alcançando inúmeras conquistas. Seu desempenho excepcional teve um impacto significativo em seus sucessores, levando cada vez mais aprendizes de magos de segunda classe a optarem por formar equipes de 3. Além dos 3 aprendizes de magos, a equipe inteira incluía 2 esquadrões de cavaleiros rúnicos mágicos, totalizando 20 cavaleiros. Durante toda a jornada, todos permaneceram em silêncio, evitando conversas desnecessárias para evitar qualquer interferência em sua vigilância dos arredores. Após mais de 10 minutos, a equipe chegou a uma área espaçosa. Shima gesticulou e o grupo imediatamente se dispersou, verificando a área para garantir que não houvesse problemas. Assim que confirmaram a segurança, encontraram o local com vista desimpedida e sentaram-se. Com exceção dos cavaleiros de guarda, todos os outros pegaram comida e água, aproveitando a oportunidade para descansar e comer. Shima mordiscava suas rações secas, com um escudo de torre invisível ainda flutuando atrás dele. Anos de exploração e batalhas no mundo subterrâneo o transformaram em um aventureiro experiente. Ele sempre teve em mente que muitos monstros no mundo subterrâneo podiam se mover através das rochas, então nunca escolhiam o local de descanso perto das muralhas. Além disso, o mundo subterrâneo estava sempre sujeito a ataques repentinos de monstros, então eles nunca baixavam a guarda. Pelo menos um feitiço ou item mágico de proteção era sempre mantido ativo. Vocês ouviram dizer que a base está planejando formar uma cavalaria dragão lince este ano. Durante o intervalo, Artel relaxou e puxou conversa. Shima assentiu. São os cavaleiros de lince dragão. Eu vi o rancho de lince dragão de longe. Há vários linces dragão, todos bem desenvolvidos. Ele fez uma pausa e olhou para Core. Core, você conseguiu seu familiar lince dragão na sala de criação.
Corey, como sempre, ficou quieto e apenas assentiu em resposta. Todos os três agora tinham seus próprios familiares. Corey tinha um lince-dragão. She-Man tinha uma besta-dragão da tempestade. Artel tinha um pterodáctilo. Todos eles eram jovens espécies de subdragões que haviam sido contraídos. Após mais de 4 anos de treinamento, seus familiares haviam evoluído para o reino lendário. É claro que eles ainda não se comparavam ao familiar de seu mestre. Dizia-se que o dragão oculto já havia alcançado o nível lendário do 4º círculo, com uma concentração de linhagem muito próxima à dos dragões. Diante do dragão oculto, até os três sentiram uma sensação de admiração e inquietação. Era uma pressão poderosa, muito semelhante ao poder dos dragões. Era apenas uma questão de tempo até que o dragão oculto evoluísse para um verdadeiro dragão. O sonho de She-Man era um dia elevar sua fera dragão da tempestade ao mesmo nível que o dragão oculto. Você ouviu dizer que o príncipe Abei vai participar do teste de aptidão este ano. Artel levantou outro tópico. Certo, o príncipe Abei tem 12 anos agora, que é a idade mínima para o teste de aptidão, ponderou She-Man. Será que ele vai passar? O príncipe Abei tem sangue real, então as chances de ele passar devem ser altas, certo? Disse Artel. Isso não é necessariamente verdade. A família real só tem potencial excepcional para cavaleiros, mas sua aptidão para magos não é diferente das outras. Reprovar no teste de aptidão é mais provável. Artel percebeu que era verdade. O Duque Koi era apenas um cavaleiro lendário, não um aprendiz de mago, então seus descendentes não tinham muita vantagem genética nessa área. Mas o professor deles, se tivesse filhos, poderia ter grandes chances de ter potencial para se tornar um mago. Falando nisso, o professor tem aparecido cada vez menos ultimamente. Segundo Carolina, o professor costuma passar 1 ou 2 meses seguidos na sala de meditação. Vocês acham que o professor está prestes a ascender ao posto de mago? Ao ouvir as palavras de Artel, as expressões de She-Man e Corey mudaram. Para ser sincero, eles tinham pensamentos semelhantes. Embora tivessem gradualmente percebido que o atual continente luz estelar era quase impossível de produzir um verdadeiro mago, a ideia ainda persistia. Mas o professor é diferente. Embora não tenham interagido com outros aprendizes de mago de 3º nível, eles sabem que um aprendiz de mago de 3º nível como seu professor, que tem acesso a vastos recursos, é extremamente raro no continente luz estelar. Se alguém no continente luz estelar tem a melhor chance de se tornar um mago completo, sem dúvida, seu professor. Há uma possibilidade. O rosto de She-Man se iluminou de esperança. Se seu professor realmente conseguir se tornar um mago completo, isso sem dúvida seria um grande impulso moral para eles e os outros aprendizes. No mínimo, lhes daria um vislumbre de esperança de que o continente luz estelar ainda pudesse produzir magos completos. Não ouso ter a esperança de me tornar um mago, suspirou Apir. Ficarei satisfeito se puder me tornar um aprendiz de mago de 3º nível nesta vida. She-Man franziu os lábios, mas não disse nada. No fundo, ele ainda nutria uma tênue esperança de se tornar um mago completo, mesmo sabendo que era improvável. O número de aprendizes na base aumentou para mais de 350, com o número de aprendizes de magos de 2º nível atingindo 2 dígitos. Com mais aprendizes de magos de 2º nível se juntando às explorações da Aliança Estelar, a expansão da Aliança Estelar foi significativamente acelerada. Comparado a 4 anos atrás, o território da Aliança Estelar mais que dobrou. 4 anos atrás, a Aliança Estelar tinha apenas 4 cidades-estado: Lago Negro, Matu, Aozon e Cidade do Olho Gigante, além de Kashan, que havia se tornado um jardim de plantas mágicas. Agora, a Aliança Estelar cresceu e se tornou uma entidade enorme com 15 cidades-estado e mais de 100 pontos de recursos. No entanto, à medida que o território se expandia, a resistência que a Aliança Estelar enfrentava também aumentou drasticamente. Mais e mais forças das cidades-estado notaram a ameaça representada pela Aliança Estelar e se uniram para se opor à sua expansão.
Desta vez, eles estavam liderando uma missão externa porque uma esfinge batedora avistou vestígios de elfos negros na área, resultando na perda de várias esfinges batedoras. Demos várias voltas e não encontramos nada. Será que eles se enganaram? Atyr levantou a questão principal. Shieman balançou a cabeça. Acho que não. Os batedores esfinge são extremamente habilidosos em esconder sua presença. Existem poucas criaturas em Nulan City que conseguem detectá-los. Além disso, o corpo do batedor esfinge morto tinha ferimentos de adaga e vestígios de poder das sombras, o que é definitivamente obra de elfos negros. O que fazemos agora? Continuem procurando. Embora os elfos negros também sejam muito habilidosos em se esconder, não acredito que eles consigam se esconder para sempre. Nós os encontraremos eventualmente. A cidade das aranhas fica a uns 700 a 800 quilômetros daqui. Eu me pergunto por que aqueles elfos negros vieram até aqui. Talvez estejam preocupados com a expansão da Aliança Estelar. Atyr pensou um pouco e concordou. Em apenas 4 ou 5 anos, o território da Aliança Estelar havia se expandido de 500 a 600 quilômetros. Se ele fosse a matriarca de um clã de elfos negros, também se sentiria profundamente preocupado. Nesse momento, um grito baixo do cavaleiro mágico rúnico de plantão veio da frente. Há uma situação. Na verdade, Shieman e os outros já a haviam sentido no momento em que aconteceu. Os 3 se levantaram imediatamente, ativando itens mágicos ou entoando feitiços. Os outros cavaleiros mágicos rúnicos também reagiram rapidamente, ativando suas construções rúnicas e erguendo suas armas, com os olhos cautelosos enquanto olhavam para a frente. O ambiente estava silencioso e, cerca de 6 a 7 segundos depois, passos pesados e claros vieram da frente, como se uma criatura rastejante e massiva estivesse se movendo em sua direção. Sua velocidade não era alta, mas seu peso era claramente imenso, fazendo as rochas e o solo próximos tremerem levemente. Os cavaleiros mágicos das runas instintivamente agarraram os punhos das espadas, com expressões sérias. Shieman, Cole e Atyr permaneceram calmos, sem demonstrar emoção, mas já haviam discretamente colocado gemas rúnicas nas palmas das mãos. Logo, uma sombra redonda e negra surgiu em seu campo de visão. Parecia uma larva negra gigante, com cerca de 3 metros de comprimento da cabeça à cauda, 6 garras curtas e grossas e uma cabeça triangular e pontuda. Sua boca era um tubo longo e fino, sem olhos. É um terror cego e silencioso. Shieman reconheceu a criatura imediatamente. O compêndio de criaturas do submundo, publicado na versão base, mencionava o terror cego e silencioso. Essa criatura não tem visão, mas possui ouvidos altamente desenvolvidos. Sua boca tubular pode produzir ressonâncias precisas, emitindo ondas sonoras poderosas o suficiente para destruir paredes de pedra. Para se ter uma ideia do poder de combate dos aprendizes de mago de 3º nível, como mencionado em capítulos anteriores, o poder de combate dos aprendizes de mago de 3º nível pode variar bastante. Dependendo de seu poder mental, equipamento e habilidades de linhagem, seu poder de combate pode variar de um nível lendário de 1º a 4º círculo. Além disso, cavaleiros lendários só têm níveis do 1º ao 4º círculo, sem 5º círculo. Qualquer coisa além disso não é mais considerada um cavaleiro típico. Capítulo 172. Uma esperança para seus filhos se esforçarem. Cuidado, o monstro sônico cego tem uma força de combate quase lendária. Cuidado com seus ataques sônicos. Shieman alertou, sem se dar ao trabalho de baixar a voz. A audição do monstro sônico cego era aguçada o suficiente para detectar sons a 100 metros de distância. Provavelmente fora atraído por eles pela conversa anterior e já sentira sua presença. Esconder-se era inútil agora. De fato, o monstro sônico cego ergueu a cabeça, sua boca tubular tremendo enquanto emitia uma onda sônica poderosa o suficiente para perfurar metal e pedra, direcionada diretamente a Shieman e seus companheiros. Os 2 cavaleiros mágicos rúnicos imediatamente se adiantaram, erguendo seus escudos para proteger Shieman e os outros do ataque do monstro.
Após um momento de tremor silencioso, os escudos finamente confeccionados retornaram ao seu estado normal. Afinal, eram equipamentos encantados. Escudos de metal comuns teriam se estilhaçado em pedaços sob tal ataque. A defesa dos dois cavaleiros mágicos únicos lhes deu tempo, e Shiman e seus companheiros completaram seus feitiços. O raio enfraquecedor de Shiman e o raio congelante de Altair atingiram o monstro sônico cego quase simultaneamente, fazendo com que ele enfraquecesse visivelmente e sua superfície congelasse. Seguindo de perto, o míssil mágico de Cole atingiu a boca tubular do monstro, destruindo-o em pedaços. O monstro soltou uma série de gritos de dor, com a voz abafada devido ao ferimento na boca. Aproveitando-se disso, os cavaleiros mágicos únicos avançaram, brandindo suas longas espadas e martelos de guerra com força brutal. Cercado por mais de uma dúzia de cavaleiros com a força de grandes cavaleiros, o monstro sônico cego lutou desesperadamente, mas foi rapidamente espancado até a morte. Somente após confirmar a morte do monstro, Shiman calmamente abaixou a mão. Batalhas como essas já haviam ocorrido inúmeras vezes antes. Ele e seus companheiros já haviam matado monstros de nível lendário juntos. Comparado a eles, um monstro sônico cego quase lendário não era nada. Mas assim que todos relaxaram após a derrota do monstro, 3 sombras escuras surgiram repentinamente da escuridão, movendo-se como fantasmas em direção às costas de Shiman e seus companheiros, com suas adagas brilhando com uma luz azul, mirando em seus corações. O ataque repentino pegou todos desprevenidos. Quando os cavaleiros mágicos únicos ao redor reagiram, era tarde demais para deter as 3 sombras. Eles só puderam observar enquanto as adagas perfuravam os escudos invisíveis e as camadas de partículas de energia, apenas para serem detidas por uma camada de força invisível. Os 3 atacantes ficaram momentaneamente atordoados, mas rapidamente recuaram. Infelizmente para eles, era tarde demais. O contra-ataque de Shiman e seus companheiros já estava sobre eles. 3 chamas ofuscantes rasgaram a escuridão, formando um leque de fogo que engolfou os atacantes. Mãos ardentes. Os 3 atacantes gemeram em uníssono, suas formas rompendo as chamas e recuando em desordem. Com a ajuda da luz do fogo, Shiman rapidamente identificou os atacantes. Eram esgunhos, com feições delicadas, aparentando não ter mais de 20 anos, claramente jovens donzelas. No entanto, enquanto seu olhar percorria a pele negra e os cabelos prateados característicos, a expressão de Shiman endureceu e ele exclamou: "Elfos negros!" Com certeza, eram elfos negros. As sobrancelhas de Altair se franziram, sentindo uma mistura de alívio e inquietação. Ele estava feliz por ter mantido a ativação de seu anel de proteção extrema, que mal conseguira bloquear o ataque. Caso contrário, ele teria sido gravemente ferido, se não morto, por aquele ataque furtivo. Elfos negros eram conhecidos como assassinos natos, e essa experiência confirmou isso. Sem o anel da proteção extrema, qualquer outro aprendiz de mago de 2º nível teria morrido naquele ataque. Shiman e Cole também pareciam sérios, embora não percebessem que os 3 elfos negros estavam igualmente chocados. Eles estavam confiantes em seu ataque, esperando que fosse uma morte certeira, mas ele foi facilmente bloqueado, falhando no último momento. Inicialmente, planejaram assassinar os 3 aprendizes de mago e então recuar calmamente, mas com o ataque fracassando, não tinham intenção de continuar a luta. Após trocarem olhares, recuaram rapidamente, tentando se esconder nas sombras. Shiman e seus companheiros, tendo se esforçado para encontrar seus alvos, não os deixariam escapar. Sem hesitar, ativaram seus anéis da perdição. Instantaneamente, 3 garras da perdição se materializaram, perfurando os corpos dos elfos negros. Shiman e seus companheiros possuíam apenas a versão comum do Anel da Perdição, não a versão extrema. Mas os elfos negros não eram poderosos aprendizes de mago de 3º nível.
Quando as garras da perdição penetraram seus corpos, eles soltaram gritos lancinantes e caíram no chão, convulsionando como se tivessem sido eletrocutados, perdendo completamente a capacidade de resistência. Os cavaleiros mágicos únicos ao redor aproveitaram a oportunidade para avançar e subjugar os 3 elfos negros. Observando isso, Shi-Man respirou aliviado, seus dedos acariciando o anel da perdição, um sorriso brincando em seus lábios. Felizmente, o anel da perdição havia se mostrado eficaz. Se os elfos negros tivessem conseguido escapar para as sombras, capturá-los novamente teria sido muito mais difícil. O ambiente subterrâneo e sombrio era naturalmente o território dos elfos negros. Suas habilidades furtivas os tornam perfeitamente adequados para esse ambiente, permitindo que apareçam e desapareçam como fantasmas. Se não fosse por isso, a reputação assustadora dos elfos negros não teria se espalhado por todo o submundo, aterrorizando todos que a ouvissem. Coloquem algemas mágicas neles e os levem para a cidade de Nolan. Elfos negros. Atrás da mesa, Sunan ergueu a cabeça, com uma expressão de surpresa nos olhos. Ele acabara de sair da câmara de meditação pela primeira vez em algum tempo, e a primeira coisa que fez foi invocar Carolina e a Viúva Vermelha. Foi então que soube que haviam capturado elfos negros. Sunan não pôde deixar de se surpreender. A cidade da Aliança Estelar mais próxima da Cidade das Aranhas é a cidade de Nolan, que ainda fica a centenas de quilômetros de distância. Mesmo com a rápida expansão da Aliança Estelar, ela ainda estava longe de representar uma ameaça para a Cidade das Aranhas. Os habitantes da Cidade das Aranhas, conhecidos por suas disputas internas, teriam tal pressentimento e enviariam pessoas para coletar informações sobre a Aliança Estelar. Sunan achou difícil de acreditar. Sim, mestre, respondeu Carolina respeitosamente. Interrogamos os 3 elfos negros capturados, e suas declarações foram consistentes. Eles são membros da família Felier, uma das 12 famílias da Cidade das Aranhas. Foram enviados especificamente para coletar informações sobre a Aliança Estelar. Eles já haviam planejado retornar à Cidade das Aranhas, mas tropeçaram em uma equipe de exploração e decidiram imediatamente emboscar os aprendizes de mago do grupo. Nesse ponto, Carolina não pôde deixar de sentir pena secreta dos 3 infelizes elfos negros. Se fossem quaisquer outros aprendizes de mago liderando a equipe, eles poderiam ter conseguido. Mas eles encontraram Shi-Man e sua equipe, que eram os aprendizes de mago mais fortes sob o comando de Sunan. Com suas habilidades formidáveis e equipamentos de primeira linha, eles não tiveram medo nem mesmo diante de um cavaleiro lendário. Os elfos negros simplesmente selaram seu próprio destino. A família Felier, Os olhos de Sunan brilharam. Ele se lembrou de que um dos 3 maiores legados mágicos, a Floresta Negra, provavelmente estava nas mãos daquela família de elfos negros. Ele nem sequer tinha ido procurá-los, e agora eles tinham vindo até ele. Após um momento de reflexão, Sunan disse firmemente: informe a equipe de exploração sobre os elfos negros e peça que aumentem a vigilância quando saírem. Além disso, o 4º pequeno exército de golems chegará às linhas de frente hoje. Vocês podem resolver os detalhes por conta própria. Sim, mestre. Carolina e a Viúva Vermelha não conseguiram evitar sentir uma onda de alegria. Ultimamente, a pressão sobre as linhas de frente da Aliança Estelar vinha aumentando. Com apenas 2 pequenos exércitos de golems, suas forças estavam se tornando escassas. Felizmente, com a adição de outro exército de golems, a pressão seria bastante aliviada. Como estão indo os preparativos para os Cavaleiros Antílopes Dragão? Perguntou Sunan sobre outro assunto. Os Antílopes Dragão do rancho haviam amadurecido e estavam prontos para serem mobilizados. Com 200 Antílopes Dragão, eles poderiam formar um esquadrão completo de Cavaleiros Antílopes Dragão. Se tudo corresse bem, o rancho poderia produzir um novo lote de Antílopes Dragão a cada ano, aumentando gradualmente o número de Cavaleiros Antílopes Dragão. É claro que, com a rápida expansão dos Cavaleiros do Padrão Mágico, equipar cada cavaleiro com um Antílope Dragão era impossível.
eles teriam que selecionar os mais elitistas para recebê-los primeiro. Está tudo pronto, disse a Viúva Vermelha. Os cavaleiros selecionados são todos de elite, já tendo avançado para o posto de grande cavaleiro. Sunan assentiu, satisfeito. Cavaleiros do padrão mágico de nível grande cavaleiro, equipados com construções do padrão mágico de terceiro nível e armas encantadas, tinham poder de combate comparável ao de grandes cavaleiros de alto nível. Os 200 antílopes dragões, embora ainda não totalmente desenvolvidos e nem sequer no nível lendário, estavam próximos. A combinação dessas duas forças tornava os cavaleiros antílopes dragões uma combinação formidável até mesmo para um cavaleiro lendário. Tal exército, sem dúvida, se tornaria a força de elite central dos cavaleiros do padrão mágico, infundindo medo nos corações de seus inimigos no campo de batalha. Ao ver Sunan dispensá-los, Carolina e a Viúva Vermelha saíram sabiamente do escritório, ansiosas para seguir para a linha de frente. Com o crescimento da Aliança Estelar, as duas mulheres se tornaram cada vez mais motivadas. Embora estivessem sempre ocupadas, encontravam alegria em seu trabalho. No passado, elas administravam apenas uma cidade-estado e algumas minas, mas agora supervisionavam 15 cidades-estado e mais de 100 pontos de recursos, uma enorme diferença. No domínio sudeste do submundo, elas agora eram figuras importantes. De volta ao escritório, Sunan mergulhou em profunda reflexão enquanto lia os relatórios de batalha do mundo da superfície. Nos últimos 4 anos, a guerra entre a Aliança Estelar liderada pelo Reino Estelar e o Império Ouro Azul vinha sendo travada com ferocidade. No início da guerra, o Império Ouro Azul, com suas reservas profundas, ainda era capaz de se igualar à Aliança Estelar. No entanto, a imensa pressão das linhas de frente estendidas acabou se tornando insuportável para o Império Ouro Azul. Um ano após o início da guerra, o Império Ouro Azul teve que abandonar grandes extensões de território fronteiriço para encurtar suas linhas de frente e obter uma trégua. Impulsionada pelo sucesso, a moral da Aliança Estelar elevou-se e eles continuaram a avançar em suas linhas de frente pelos 3 anos seguintes. Até agora, o Império Dourado Azul já havia perdido mais da metade de seu território. A maior parte foi engolida pela Federação da Luz Estelar, que quase dobrou sua esfera de influência. Com essa mudança de poder, o Império Dourado Azul não é mais páreo para a Federação da Luz Estelar. Está claro para todos que o Império Dourado Azul está em declínio e sua queda é apenas uma questão de tempo. Sunan não está surpreso com essa reviravolta. Com o apoio da Aliança Estelar e seu exército de golems, juntamente com inúmeras nações aliadas, se a Federação da Luz Estelar não puder derrotar o Império Dourado Azul, é melhor se dissolver agora. Além disso, devido ao crescente impulso da Federação da Luz Estelar, apesar da pressão significativa nas linhas de frente, Sunan não chamou de volta o exército de golems que enviou para apoiá-los. Afinal, ele ainda espera ganhar mais honorários de mercenário para ajudar a financiar a criação de um 5º pequeno exército de golems, o que finalmente daria à Aliança Estelar um exército de golems de médio porte. De acordo com os regulamentos, um exército de golems de médio porte ainda requer um golem adamantino. Nos últimos 4 anos, Sunan criou consecutivamente mais 3 golems adamantinos, elevando seu total para 5. Além disso, ele acumulou um lote de mitril e criou um novo autômato. Agora, ele tem 2 autômatos, chamados Autômato 1 e Autômato 2. Deixando de lado o relatório de batalha, Sunan se espreguiçou preguiçosamente. Um ano antes, ele já havia construído o Anel Estelar Final, aumentando seu poder mental para 59,65. Após absorver a energia divina do batedor de sinos e da besta de muitas aladas, ele elevou com sucesso seu poder mental para 60. Com isso, todos os pré-requisitos para a construção de um cristal de talento foram atendidos. O modelo de cristal de talento de nível inferior para o núcleo do padrão mágico já foi pesquisado, e Sunan imediatamente iniciou o processo de construção.
Com a experiência de sua vida anterior, juntamente com os buffs do âmbar de sangue divino, do elixir transcendente e da meditação da piscina elemental, a construção tem ocorrido sem problemas. Em pouco mais de um ano, o modelo já está quase na metade. Sunan estima que, antes que a Torre da Luz Estelar apareça no próximo ano, ele deverá ser capaz de construir com sucesso o modelo de cristal de talento de nível inferior. Depois disso, será revelado se ele poderá usar o cubo de síntese para aprimorá-lo. Na Cidade da Lanterna, no Palácio Real, Yabe Anest entrou no salão com um olhar abatido, apenas para encontrar seu pai, sua mãe, seu irmão mais novo, Vess, e sua irmã mais nova, Adela, todos sentados lá. Ao ver Yabe, os dois mais novos imediatamente correram para cumprimentá-lo. Irmão. Os três têm idades próximas e sempre tiveram um bom relacionamento. Yabe esboçou um sorriso fraco, conversou um pouco com os irmãos e então se afastou para se aproximar dos pais. Pai, mãe. Yabe respirou fundo, pronto para compartilhar os resultados do teste de aptidão de hoje, mas foi interrompido por seu pai, que... O teste é mentalmente desgastante. Vá descansar primeiro e jantaremos mais tarde. Sua mãe, Shaya, também se levantou e lhe deu um abraço gentil, sussurrando: você deve estar cansado. Vá descansar. Yabe percebeu instantaneamente que seus pais já deviam ter sido informados de que ele não havia passado no teste de aptidão. Ao ver que seus pais não estavam decepcionados com ele e permaneciam tão gentis como sempre, o desânimo de Yabe diminuiu um pouco. Ele assentiu obedientemente e voltou para seu quarto para descansar. Assim que Yabe saiu, Shaya hesitou e disse: Kie, não podemos pedir ajuda a Sunan. Mesmo que a aptidão de Yabe seja um pouco deficiente, com o apoio dele, ele deve conseguir se tornar um aprendiz de mago, certo? Kie suspirou e balançou a cabeça. Não vai ajudar. Mesmo que usemos poções para aumentar seu poder mental à força e fazê-lo passar no teste, sua baixa aptidão significa que ele será apenas um aprendiz de mago de primeiro nível. Isso não é muito melhor do que ser um grande cavaleiro. É melhor se concentrar no caminho da cavalaria. Embora os aprendizes de mago de primeiro nível sejam poderosos, eles só são verdadeiramente notáveis no segundo nível e acima. Um aprendiz de mago de primeiro nível não é páreo para um grande cavaleiro e é usado principalmente para criar poções e autômatos de nível inferior, com poucas perspectivas futuras. É melhor para Yabe se concentrar no caminho da cavalaria, praticando técnicas de respiração e habilidades marciais. Pelo menos sua aptidão como cavaleiro é boa, e com os recursos fornecidos pela família real, ele certamente se tornará um cavaleiro lendário do terceiro círculo, e até mesmo chegar a um cavaleiro lendário do quarto círculo não está fora de questão. Isso é muito mais promissor do que ser um aprendiz de mago de primeira linha. Shaya suspirou, com uma expressão preocupada. Ki se virou para olhar para seus filhos um tanto perplexos. No fundo, ele também espera que a família real possa produzir um aprendiz de mago. Seria benéfico para consolidar o prestígio da família real e fortalecer os laços com Sunan. Infelizmente, tais coisas não são alcançadas simplesmente por meio de desejos, mesmo que ele seja o grão-duque da Federação Luz Estelar. Ele só pode esperar que seus filhos se esforcem para dar o seu melhor. Se você estiver interessado, recomendo conferir um livro de um colega autor chamado Eu Interpreto o Papel de um Rei no Mundo de um Mago. Capítulo 173. Portador de Energia Divina, Svish. O vento soprava pela floresta, agitando uma onda verde de folhas. Algumas folhas caíam suavemente. Evan sentou-se sob uma árvore, com o rosto pálido e todo o seu comportamento apático e desanimado. Depois de um tempo indeterminado, sua expressão mudou repentinamente e ele virou a cabeça para olhar o espaço vazio à sua esquerda. Lá, outra figura havia aparecido. Era o caçador, que ele não via há muito tempo. Você não saiu do domínio sudeste? Por que voltou? A voz do caçador era baixa e sombria. E aquele garoto da família Kessler que estava com você? Eu o deixei no domínio noroeste, disse Evans, com o olhar complexo enquanto olhava para o caçador.
Voltei especificamente para te encontrar. Para quê? O tom do caçador era indiferente. Você ainda tem a chave da Torre das Muitas Estrelas? Para que precisa dela? A voz do caçador finalmente mostrou um toque de hesitação. Você quer pegar de volta a chave da Torre das Muitas Estrelas? Evans balançou a cabeça. Eu não. Assim que essas palavras foram ditas, o caçador percebeu que algo estava errado e recuou rapidamente. Mas no instante seguinte, vários raios carmesim dispararam de todas as direções, atingindo-o simultaneamente. Puff! O caçador desapareceu como uma bolha estourada. Imagem espelhada. Eren. Muito cauteloso. Um homem de túnica cinza surgiu do nada. Está tudo bem. Outro homem de túnica verde emergiu lentamente de um tronco de árvore a cerca de 10 metros de distância. Sua pele era da mesma cor marrom do tronco da árvore, coberta por sulcos profundos e rachados, fazendo-o parecer envolto em uma camada de casca seca e rachada. Imagens espelhadas não podem estar muito distantes. Ele ainda está nesta floresta. No momento em que ele entrou, seu destino foi selado. Como se confirmasse as palavras do homem de túnica verde, um farfalhar denso veio a cerca de 500 metros de distância, como se inúmeras folhas estivessem caindo. Olhando para cima, incontáveis galhos pareciam ganhar vida, erguendo-se em direção ao céu e se debatendo descontroladamente. Em meio aos galhos que voavam, o caçador se esquivava para a esquerda e para a direita, tentando se libertar do cerco. Como se um interruptor tivesse sido acionado, mais de uma dúzia de figuras emergiram repentinamente da floresta ao redor, cercando o caçador. Evans, sentado sob a árvore, suspirou profundamente e fechou os olhos. Um momento depois, o rugido distante e indignado ecoou pelo ar, desaparecendo rapidamente. Os aprendizes de mago que haviam participado da emboscada voaram de volta, cujo líder era um homem com feições comuns e escamas cobrindo suas bochechas, um sorriso que ele não conseguia esconder em seu rosto. Aquele cara realmente tinha a chave da Torre das Muitas Estrelas, e tinha 4 delas, mais do que esperávamos. Agora só falta mais uma para completar nosso conjunto. O homem de túnica verde assentiu satisfeito, depois se virou para um homem magro e carrancudo e perguntou: Fábio, o que você extraiu da alma do caçador? Fábio pesou o cristal da alma na mão e disse com a voz rouca: esse cara deu uma bela luta. Precisei usar alguns meios, e a alma dele está bastante danificada, então não consegui muitas informações, mas era o que precisávamos. É como você adivinhou. A sociedade imortal foi destruída, e quem os matou foi o chalé na floresta. Mas agora, o chalé na floresta está reduzido a 6 membros. Tirem esse azarado, e agora são apenas 5. Todos eles têm as chaves da Torre das Muitas Estrelas, especialmente uma aprendiz de feiticeira chamada Sun-An, que provavelmente tem mais de uma. O homem escamado lambeu os lábios e disse: então vamos mirar em Sun-An. Acho que devemos escolher um alvo diferente, disse Fábio. O homem de túnica verde ergueu uma sobrancelha. Por quê? Pelas memórias do caçador, aquele aprendiz de mago chamado Sun-An é muito poderoso. Sauron morreu em suas mãos e ele também comanda uma força poderosa chamada Aliança Estelar. Mesmo que consigamos derrotá-lo, provavelmente sofreremos baixas. Ouvindo isso, os outros balançaram a cabeça. Um aprendiz de mago que pode derrotar Sauron não deve ser subestimado. Vamos passar. De qualquer forma, só precisamos de mais uma chave. Não importa que miramos. Vamos escolher um alvo diferente. Eles não tinham nenhum desejo de se tornarem as baixas que Fábio mencionou. O homem de túnica verde concordou. Então vamos escolher um alvo diferente. Evans, parado por perto, sentiu uma pontada de arrependimento. Se aquele grupo tivesse mirado em Sun-An, eles poderiam ter lutado até um impasse, dando a ele uma chance de escapar. Mas eles eram muito astutos e cautelosos. Nesse momento, o homem de túnica verde virou-se para Evans e perguntou: Evans, onde fica a Torre das Muitas Estrelas? Evans suspirou amargamente. Já disse isso muitas vezes, só consigo sentir vagamente a área geral onde a Torre das Estrelas aparecerá.
Não posso ser mais específico do que isso. O homem escamado bufou friamente. Uma área de 300 a 400 quilômetros é muito ampla. Não posso evitar. Minha capacidade sensorial está ligada ao meu nível de poder. Se você pudesse me ajudar a chegar ao reino lendário do quarto círculo, eu poderia senti-la com mais clareza. O homem escamado estreitou os olhos. Seu olhar era gélido enquanto ele encarava Evans. Evans o encarou sem medo. O homem de túnica verde interrompeu a atmosfera tensa, com um tom ligeiramente mais suave. Evans, temos um contrato juramentado. Contanto que você nos ajude a entrar na Torre das Estrelas, não lhe causaremos problemas depois, e até o ajudaremos a se tornar o cavaleiro lendário do quarto círculo. Então, é melhor não ter outras ideias. É o melhor para nós dois. Evans zombou secretamente, mas assumiu uma expressão de dor e impotência. Eu entendo. Ano 1266 do calendário da luz estelar, no mês do trovão. O modelo do cristal de talento foi concluído muito mais rápido do que Sunan previra. Na sala de meditação, Sunan soltou um longo suspiro ao ver o intrincado cristal tridimensional em sua mente. Finalmente, está feito. Agora é o momento de testar minha hipótese. Sunan respirou fundo, abriu o cubo mágico e silenciosamente ordenou que o modelo do cristal de talento fosse colocado lá dentro. Para sua grande decepção, o cubo mágico permaneceu completamente imóvel. Não vai funcionar, Eren. Sunan franziu a testa. Claro, falta um metal raro como portador. O modelo de cristal de talento não pode ser sintetizado como um núcleo mágico C1. Embora decepcionado, Sunan estava mentalmente preparado para isso e tinha um plano em mente. Se o problema for a falta de um portador, então, se eu encontrar um portador adequado para o modelo de cristal de talento, posso usar o cubo mágico para aprimorá-lo. Sunan decidiu tentar. No entanto, escolher o portador certo era crucial. Primeiro, o portador deve combinar perfeitamente com o modelo de cristal de talento sem danificar sua estrutura. Segundo, o portador deve ser absorvível por Sunan. Afinal, ele precisaria reabsorver o portador junto com o modelo de cristal de talento em sua mente e então o separar os dois, garantindo que o modelo de cristal de talento permanecesse intacto. Para conseguir isso, o portador deve ser capaz de ser assimilado por sua energia mental. Só então ele poderia separar perfeitamente o modelo de cristal de talento. O núcleo mágico é o modelo original e pode combinar perfeitamente com o modelo de cristal de talento, mas não pode ser absorvido pela mente. Gemas não funcionam, pois não podem combinar perfeitamente. Cristais da alma são energia pura e podem combinar perfeitamente, podendo ser absorvidos pelo corpo, mas não podem ser assimilados pela energia mental. Após muita reflexão, um lampejo de inspiração atingiu Sunan. E se eu usar energia divina? Pode até funcionar. Primeiro, a energia divina pode ser absorvida pela mente e perfeitamente assimilada pela energia mental. Segundo, a energia divina é uma forma pura de energia, sem impurezas ou contaminantes, garantindo que não danifique a estrutura do modelo de cristal de talento. Quanto mais Sunan pensava nisso, quanto mais ele acreditava que era viável. Especialmente porque sua energia mental havia atingido um gargalo de 60 pontos e não podia mais crescer, ele não precisava mais absorver energia divina. Nos últimos 2 anos, ele havia acumulado uma quantidade significativa de energia divina, que agora podia usar para este experimento. Com a decisão tomada, Sunan foi imediatamente ao laboratório e extraiu uma unidade padrão de energia divina, cristalizando-a. Logo, um belo cristal rômbico dourado apareceu em sua palma. O próximo passo era crucial. Sunan concentrou sua mente e separou cuidadosamente o modelo de cristal de talento de seu corpo. O modelo parecia um cristal prateado multifacetado, com uma beleza simétrica perfeita. Se observado sob uma lupa, revelaria que era composto de inúmeras runas minúsculas. Sunan fundiu cuidadosamente o modelo com um cristal de energia divina, observando atentamente enquanto os dois se sobrepunham gradualmente e finalmente se fundiam em um único cristal cor de cobre.
Após uma inspeção completa para garantir que a fusão fosse perfeita, um sorriso surgiu no rosto de Sun-An. Mas o sorriso desapareceu rapidamente quando ele colocou o cristal apressadamente no cubo mágico. Por mais perfeita que fosse a fusão, se não pudesse ser colocada no cubo mágico, seria inútil. Felizmente, o cristal apareceu dentro do cubo mágico sem problemas. Aliviado, Sun-An finalmente respirou fundo, seu rosto se abrindo em um sorriso genuíno e sincero. Criando continuamente modelos de cristal de talento de nível inferior, ele poderia sintetizar um modelo de cristal de super talento superior e sem precedentes. No entanto, ele não tinha certeza de quantos cristais de talento de nível inferior precisaria. Se fosse um número de um dígito, levaria algumas décadas para reunir o suficiente, o que era administrável. Mas se fossem dezenas, poderia levar 2 séculos para criar todos eles. No entanto, Sun-An não estava muito preocupado com isso. Em cerca de meio ano, a Torre das Estrelas Brilhantes apareceria, e ela poderia conter recursos que poderiam acelerar a criação de modelos de cristal de talento. Visitar a torre poderia render alguns materiais valiosos. Se tudo mais falhasse, ele poderia simplesmente sintetizar menos modelos. Tendo descoberto um método para sintetizar modelos de cristal de talento, Sun-An sentiu um grande peso ser tirado de seus ombros e seu humor melhorou significativamente. Após converter toda a energia divina que havia armazenado em cristais, ele deixou o laboratório. É uma pena que não haja energia divina suficiente. Caso contrário, eu poderia tentar aprimorar os modelos de magia. Os modelos de magia, assim como os modelos de cristais de talento, eram construídos usando energia mental e podiam ser imbuídos de energia divina. Com cristais de energia divina suficientes, ele poderia aprimorar todos os seus modelos de magia existentes. Até então, Sun-An havia dominado mais de 200 magias. Em todo o continente Luz Estelar, ele tinha certeza de que nenhum outro aprendiz de mago conhecia tantas magias quanto ele. Afinal, nem todos tinham o seu dedo de ouro. Além disso, nos últimos 5 anos, Sun-An também havia dominado 3 técnicas de metamagia: atraso de magia, aumento do alcance da magia e expansão de magia. Incluindo as 4 que já conhecia, ele agora tinha um total de 7 técnicas de metamagia. Mesmo entre magos experientes, nem todos podiam reivindicar tal feito. Em termos de técnicas de metamagia, Sun-An já podia menosprezar alguns magos oficiais. Meu núcleo mágico também atingiu o nível 5. Sun-An tocou o peito. Após sua energia mental atingir 58,65, ele imediatamente sintetizou um núcleo mágico de nível 5. Como esperado, um núcleo mágico de nível 6 exigia mais de 60 pontos de energia mental, o que ele não conseguiria alcançar antes de se tornar um mago. Na verdade, depois de se tornar um mago, ele não precisaria mais se fundir com um núcleo mágico. Se ele conseguisse sintetizar com sucesso um cristal de talento superior, seu poder ultrapassaria em muito um núcleo mágico de nível 6 e provavelmente viria com efeitos mais potentes. Nesse ponto, o núcleo mágico se tornaria obsoleto. Pensando nisso, Sun-An já ansiava pelo momento em que o modelo do cristal de talento seria concluído. Agora, só precisou esperar a Torre das Estrelas Brilhantes abrir. O tempo voou e logo chegou o mês do véu de outono, outubro. Sun-An esperava que o Rouxinol convocasse outra reunião da Casa da Floresta alguns meses antes do surgimento da Torre das Estrelas Brilhantes, mas não havia sinal disso. Em meados do mês, um convidado inesperado chegou de repente. Ao receber o relatório de Carolina, Sun-An foi ao salão de recepção. Assim que entrou, viu Rose sentada no sofá, olhando para cima ao som de seus passos. Há quanto tempo, Sun-An? De fato, uma visita rara. Desde a última reunião, 5 anos antes, Sun-An não via Rose novamente. Embora o Ducado da Flor Espinhosa e o Ducado da Estrela Brilhante na superfície estivessem em lua de mel e lutassem juntos contra o Império Azul, os dois não se encontraram. Ele não esperava que Rose aparecesse de repente.
Sunan observou atentamente e notou que a aura de sua alma havia se estabilizado muito, indicando um progresso significativo durante seus 5 anos de reclusão. No entanto, Rose também ficou surpresa ao ver Sunan. Sentiu uma mudança vaga e indescritível nele, e, apenas parado ali, ele lhe exerceu uma leve pressão profunda na alma. Ele parecia ter se tornado ainda mais enigmático, como um poço profundo e escuro, impossível de compreender. Um pensamento repentino passou pela mente de Rose. Será que Sunan já tinha começado a construir o modelo do cristal de talento? A ideia a assustou. Naquele momento, Sunan falou, interrompendo sua linha de pensamento. O que lhe traz aqui? Eu esperava ficar aqui por um tempo. Você me receberia? Recuperando a compostura, Rose tentou brincar. Sunan permaneceu calmo, com o olhar fixo nela. Ao ver sua expressão, Rose conteve o sorriso e suspirou. Tudo bem, vou ser sincera. As coisas têm estado um pouco caóticas ultimamente, e eu quero ficar aqui por um tempo para me manter discreta. Quando a Torre das Estrelas Brilhantes aparecer, eu irei com você. Capítulo 174. O alvo aparece, a Torre das Estrelas. Inquietação. Sunan arqueou uma sobrancelha. O que você quer dizer? Desde que a Sociedade da Vida Eterna foi erradicada, a região sudeste do continente estava relativamente pacífica. Exceto pela guerra em curso entre a Aliança Estelar e o Império Azul. O tom de Rosalie era grave. Coruja Noturna entrou em contato com você recentemente. Os olhos de Sunan piscaram e ele balançou a cabeça. Igualmente. Isso é muito incomum. Dado o comportamento habitual de Coruja Noturna, ele já teria convocado outra reunião. Sunan concordou interiormente com Rosalie, mas disse, talvez ele esteja apenas ocupado com seu treinamento. Talvez, admitiu Rosalie, mas estou mais inclinada a pensar que algo aconteceu com ele. Sunan entendeu imediatamente a implicação dela. Você quer dizer que alguém está atrás da chave da Torre das Estrelas que Coruja Noturna possui? Naquele momento, a chave para a Torre das Estrelas era, sem dúvida, a razão mais provável para qualquer problema que Nightov pudesse estar enfrentando. Rosalie assentiu solenemente. É bem possível. Nossa batalha contra a Sociedade da Vida Eterna foi bastante pública, atraindo muita atenção e investigação. A existência da chave para a Torre das Estrelas pode não ser mais um segredo. Com a Torre das Estrelas prestes a aparecer, não é surpreendente que alguns tomem medidas desesperadas. Sunan assentiu sem comentar. A teoria de Rosalie era plausível. A queda da Sociedade da Vida Eterna havia atraído a atenção de muitos oportunistas. Não era surpreendente que alguém tivesse reunido as pistas para a Torre das Estrelas. Mesmo que isso não tivesse acontecido, ainda havia Evans a considerar. Entre os aprendizes de mago, havia muitos indivíduos inteligentes. Se alguém deduzisse que a família Kessler estava conectada à Torre das Estrelas, poderia ter Evans como alvo. Apesar de ser um cavaleiro lendário do Terceiro Círculo, Evans era vulnerável sem a proteção do Punho Sagrado. Se vários aprendizes de mago do Terceiro Círculo unissem forças contra ele, ele teria dificuldade para se defender. Nesse caso, a chave para a Torre das Estrelas deixaria de ser um segredo. E o povo da Casa da Floresta, que a possuía, se tornaria muito procurado. Nightov poderia ter se metido em encrenca justamente por esse motivo. No entanto, tudo isso ainda era especulação. Nightov poderia estar apenas ocupado com seu treinamento. De qualquer forma, Sunan não estava particularmente preocupado. Seu relacionamento com Nightov não era próximo o suficiente para que se preocupasse com sua segurança. Ele também não estava preocupado com alguém tolo o suficiente para invadir o território da Aliança Estelar e roubar a chave da Torre das Estrelas. Se isso acontecesse, Sunan ficaria encantada. Que oportunidade conveniente para uma batalha. Rosalie também percebera isso, e por isso viera em busca de proteção. Se Nightov realmente tivesse se metido em encrenca por causa da chave da Torre das Estrelas, sua situação seria igualmente perigosa. Somente com Sunan ela poderia se sentir verdadeiramente segura.
Se Negatovo está em apuros ou não, ficará claro quando a Torre das Estrelas aparecer. Sunan casualmente deixou o assunto de lado e olhou para Rosalie. Você pode ficar na cidade do Lago Sombrio pelo tempo que quiser. Mas sejamos claros. Se você trouxer problemas para cá, o custo da minha ajuda não será barato. Entendo, Rosalie suspirou aliviada. Com o prestígio de derrotar Sauron, quem na região sudeste não sabia o nome de Sunan? Ela não imaginava que qualquer indivíduo imprudente ousaria provocar Sunan ali. Se tal pessoa existisse, seria um inimigo formidável ao qual ela não conseguiria resistir. Nesse caso, pagar o preço pela proteção de Sunan valeria a pena. Sunan então convocou Carolina para providenciar um lugar para Rosalie descansar. Ao chegar, Rosalie estava preocupada demais para observar a cidade. Agora que sua mente estava tranquila, ela aproveitou o tempo para olhar ao redor. Através das janelas do corredor, ela podia ver as ruas abaixo, patrulhadas por inúmeros golems de pedra. Embora raramente se aventurasse no mundo subterrâneo, Rosalie vinha secretamente monitorando as atividades da Aliança Estelar ao longo dos anos. Ela sabia que a Aliança Estelar havia se expandido rapidamente e se tornado uma das forças mais poderosas do submundo do Sudeste. A principal força militar da Aliança Estelar vinha dos Cavaleiros da Marca Mágica e da Legião Golem. Era relativamente fácil obter informações sobre a primeira. Relatórios detalhados sobre as 7 academias de cavaleiros do Principado Estelar estavam há muito tempo nas mesas de oficiais de alto escalão em vários países. Muitas nações até modelaram suas próprias academias de cavaleiros com base nas do Principado Estelar, concentrando-se no treinamento de cavaleiros entre plebeus e fazendeiros. No entanto, mesmo com sistemas idênticos, os resultados estavam longe de ser satisfatórios. A causa raiz era a falta de recursos, como fruta-sangue de dragão, armas encantadas e construções de marcas mágicas, que a Aliança Estelar podia fornecer em abundância. Quanto a estas últimas, coletar informações no mundo subterrâneo era muito mais desafiador. Até hoje, ninguém sabe quantas construções mágicas a Aliança Estelar possui. O olhar de Rosa se voltou para Carolina, que caminhava à sua frente. Seus olhos piscaram por um instante antes de ela falar. Ouvi dizer que o exército de construtos mágicos que varre o campo de batalha é fornecido pela Aliança Estelar. Carolina se virou e lançou a Rosa um olhar profundo e significativo, com um sorriso brincalhão. Minha senhora Rosa, você não costuma se envolver em guerras de superfície. Por que um interesse repentino? Só curiosidade, na verdade. Afinal, é a primeira vez que vejo um exército de construtos mágicos totalmente organizado. O tom de Rosa carregava um toque de surpresa, como se ela estivesse genuinamente curiosa. Carolina deu um leve sorriso. Se está curiosa, por que não se junta à Aliança Estelar e vê com os próprios olhos? Juntar-se à Aliança Estelar. Rosa ficou genuinamente surpresa, jamais esperando que Carolina fizesse tal proposta. Isso mesmo, disse Carolina com um sorriso encantador. Minha senhora Rosa, você deve ter alguma compreensão da força da Aliança Estelar. Juntar-se a nós certamente não diminuiria sua posição. Rosa teve que admitir que, por um momento, ficou tentada. Ela nunca havia considerado tal ideia antes, mas agora que Carolina a mencionara, parecia uma opção viável. Os recursos que a Aliança Estelar controlava eram famosos por sua abundância. Até mesmo a ponta do iceberg, visível ao mundo exterior, era suficiente para inspirar admiração e inveja. Com o apoio dos recursos da Aliança Estelar, seu caminho como maga, sem dúvida, se beneficiaria imensamente. Quanto à possibilidade de ser explorada pela Aliança Estelar, isso não parecia ser uma preocupação significativa. Pelo que ela sabia, a Aliança Estelar havia treinado muitos aprendizes de mago e os tratado de forma justa, aderindo ao princípio da troca equivalente. Nesse sentido, a Aliança Estelar tinha uma boa reputação. Juntar-se à Aliança Estelar seria essencialmente como ingressar em uma plataforma de recursos, semelhante à Casa da Floresta, mas com laços mais estreitos e certas obrigações, como manter os interesses da Aliança Estelar.
Isso era algo que ela podia aceitar. Essa ideia é sua ou da Sun-an? Depois de ponderar um pouco, Rosa finalmente falou. Percebendo o interesse de Rosa, Carolina sorriu. Meu mestre já tinha essa ideia há algum tempo. Não era mentira. Carolina sabia que seu mestre há muito tempo procurava um gerente para auxiliar nos diversos assuntos da base. Rosa era, sem dúvida, uma excelente escolha. Ela vinha de uma família nobre e talvez tivesse alguma experiência em administração. Como aprendiz de mago de terceiro nível, ela lidaria com os assuntos da base com facilidade. Sua conexão com a família real do reino Tornflover não era um problema significativo. Após anos na Aliança Estelar, Carolina compreendia profundamente que, quando alguém se beneficiava o suficiente de uma organização, gradualmente se tornaria parte dela, protegendo naturalmente seus interesses. A colaboração entre aprendizes de magos e nobres reais era motivada principalmente pelo desejo por recursos. Enquanto Rosa se beneficiasse mais da Aliança Estelar do que do Reino Tornflover, seu equilíbrio interno naturalmente penderia para a Aliança Estelar. Quanto aos laços de sangue, bem, Rosa e a atual família real do Reino Tornflover provavelmente estavam separadas por várias gerações. Se não fossem os laços de interesse, Rosa provavelmente não se importaria com os assuntos do Reino Tornflover. Esse era um sentimento comum entre muitos aprendizes de magos que viveram por mais de um século. Como subordinada, Carolina sentia que era seu dever ajudar seu mestre. Se conseguisse persuadir Rosa, isso resolveria uma das preocupações de seu mestre. Depois de muita hesitação, Rosa finalmente disse: vou considerar, mas vamos esperar até que o problema com a Torre Estelar seja resolvido. Carolina sorriu, sabendo a hora de parar, e continuou liderando o caminho. Depois de providenciar Rosa, Carolina relatou a Sun-an. Ao ouvir o relatório, Sun-an ponderou por um momento. Ele de fato havia considerado convidar os membros do Chalé da Floresta para se juntarem à Aliança Estelar, mas as potenciais complicações o deixaram hesitante. Assim que alcançasse o posto de mago pleno e possuísse um poder avassalador, poderia implementar esse plano com menos problemas. Além disso, Sun-an tinha outros planos em mente. Até lá, a base estaria pronta para reformas mais profundas. Por enquanto, vamos deixar isso em espera, disse Sun-an, acenando com a mão. Após um momento, ele acrescentou: permita que Rosa visite outras áreas da base, exceto as críticas. Você pode acompanhá-la pessoalmente. Embora não pretendesse convidar Rosa para se juntar imediatamente, deixá-la adquirir um conhecimento mais profundo da Aliança Estelar e formar uma impressão melhor não era uma má ideia. Carolina assentiu em compreensão e respeitosamente aceitou a ordem. Além disso, os esforços de expansão da Aliança Estelar serão temporariamente interrompidos. Quero um regimento de golems estacionado na Floresta do Dragão em prontidão. O regimento de golems que apoia o Principado Estelar também deve ser chamado de volta. Assim que estiverem totalmente reabastecidos, eles se juntarão aos outros na Floresta do Dragão. Considerando a entrada iminente na Torre das Estrelas, Sun-an sentiu que era hora de começar a se preparar. No mínimo, ele precisava garantir que seu cubo mágico contivesse 2 regimentos de golems para qualquer imprevisto. Esta também era uma boa oportunidade para dar um respiro à Aliança Estelar e consolidar suas conquistas recentes. Quanto ao mundo da superfície, a Aliança Estelar já estava firmemente na liderança da guerra em curso. A retirada de um regimento de golems não impactaria significativamente a situação geral. Após tomar as providências necessárias, Sun-an retornou à tarefa de construir o modelo do cristal de talento. Os dias transcorreram tranquilamente sem incidentes, sem os problemas que Rose temia. A rotina monótona, porém gratificante, de cultivo continuou até meados do outono, novembro. Como de costume, Sun-an estava na câmara de meditação, trabalhando no modelo do cristal de talento, quando de repente sentiu uma agitação em sua mente. Seus olhos se abriram de repente. Com um simples pensamento, a chave para a Torre das Estrelas apareceu em sua palma. A pedra rúnica, antes comum, agora brilhava com um leve brilho azul.
Sunan cerrou o punho, agarrando a pedra rúnica com força. Sua mente ficou brevemente turva, e uma imagem vívida se formou em seus pensamentos. Na visão, uma torre imponente, com centenas de metros de altura, flutuava no céu. A torre azul escura, sob um céu azul e branco, era uma visão magnífica, com um estilo gótico clássico. Os entalhes intrincados nos beirais e paredes, as torres impressionantes e os arcos pontiagudos contribuíam para sua grandiosidade. Nuvens elementais e partículas de energia giravam em torno das torres, dando a impressão de que toda a torre ascendia aos céus. A visão durou apenas alguns segundos antes de desaparecer de sua mente. Mas Sunan compreendeu imediatamente que a torre na visão era a lendária Torre das Estrelas. Finalmente, chegou. Sunan deu um longo suspiro de alívio. Desde que descobrira a pista para a Torre das Estrelas, ele aguardava ansiosamente por este momento. Agora, seu objetivo estava ao seu alcance. Se ele conseguiria construir o modelo do cristal super talento dependia inteiramente da Torre das Estrelas. Saindo da câmara de meditação, Sunan retornou à cidade do Lago Sombrio. Ao emergir do topo do pilar de pedra, viu Rose já flutuando no ar, esperando por ele. A Torre das Estrelas apareceu. Disse Rose, com a voz carregada de uma excitação mal disfarçada. Sunan assentiu e disse simplesmente, sigam-me, antes de se virar e sair. Rose, embora confusa, o seguiu. Eles chegaram rapidamente ao portal espacial na cidade do Lago Sombrio. Ao ver o estranho portal, a expressão de Rose se transformou em surpresa. Ao ver Sunan entrar sem hesitar, ela hesitou por um instante, mas o seguiu. A cena diante de seus olhos mudou, revelando uma vasta extensão verde. A visão da majestosa floresta deixou Rose atordoada. Ao ver a antiga e imponente torre de ossos de dragão, não pode deixar de suspirar. Ossos de dragão. A aura opressiva só podia vir dos restos mortais de um verdadeiro dragão. Onde estamos? Rose não pôde deixar de perguntar. Floresta do Dragão, o jardim ecológico, respondeu Sunan sem se virar, e então voou em direção a outro portal espacial. Rose ficou ali, com o rosto incrédulo. Ela sabia o que era um jardim ecológico, um amplo espaço de cultivo e reprodução. Mas nunca imaginou que Sunan teria controle sobre um. E, pelo visto, este jardim ecológico estava prosperando, um símbolo de prosperidade. Quantos segredos mais este homem escondia! Observando as costas de Sunan, Rose não pôde deixar de sentir uma profunda admiração, e seu interesse em se juntar à Aliança Estelar cresceu ainda mais. Afastando os pensamentos, ela correu para alcançar Sunan. Eles cruzaram outro portal espacial, desta vez emergindo no mundo da superfície, na base 1, perto da cidade Flash. Como esperado, que já estava esperando na base 1. Ele correu para lá assim que sentiu a atividade incomum da chave. Sem muita conversa, os três discutiram brevemente a situação e partiram na direção indicada pela chave. Capítulo 175. O Conselho da Verdade. Anos se passaram e Kui já havia ascendido ao posto de cavaleiro lendário do terceiro círculo. Usar poderes elementais para voar era uma tarefa trivial para ele, e acompanhar Sunan e Rose não era um desafio. À distância, a Torre das Estrelas deveria aparecer no domínio sudeste, a cerca de 3.000 quilômetros daqui, disse Kui. Como governante de uma nação, ele era bem versado na geografia do domínio sudeste e rapidamente determinou a localização da Torre das Estrelas. A Torre das Estrelas se manifestará completamente em 5 dias. Não precisamos nos apressar, observou Sunan. Kui e Rose concordaram com a cabeça. Voar 3.000 quilômetros era um dreno significativo de recursos, tanto para um aprendiz de mago de terceiro nível quanto para um cavaleiro lendário do terceiro círculo. Ninguém sabia o que encontrariam na Torre das Estrelas, então era melhor ir com calma e conservar suas forças. Felizmente, a Torre das Estrelas apareceu no domínio sudeste. Se tivesse aparecido no domínio noroeste, teriam que correr os 5 dias inteiros. Assim, os três voaram em ritmo lento, ocasionalmente usando a chave para verificar o estado da Torre das Estrelas. No 4º dia, estavam a menos de 100 quilômetros da Torre das Estrelas.
Ao longo do caminho, encontraram outros aprendizes de magos. No entanto, esses aprendizes apenas os olharam de longe e rapidamente se viraram, sem demonstrar interesse em interagir. Eles não são da cabana da floresta, Rose franziu a testa. Parece que outros também ouviram falar da aparição da Torre das Estrelas. Isso não é surpreendente, disse Sunan calmamente. A manifestação da Torre das Estrelas é bastante significativa e naturalmente atrairá muita atenção. Pelas imagens em sua mente, a Torre das Estrelas era enorme e pairava proeminentemente no céu, visível a grande distância. Certamente atrairia muitos que receberam a notícia e correram para lá. No entanto, sem a chave, esses indivíduos não poderiam entrar na Torre das Estrelas. Ao se aproximarem da Torre das Estrelas, Sunan, Kui e Rose não perderam tempo e aceleraram. Em pouco tempo, o contorno de uma torre alta surgiu em seu campo de visão. À medida que se aproximavam, a majestade da torre se tornou evidente. Era exatamente como haviam visto nas imagens, mas a aparência antiga e desgastada era ainda mais impressionante pessoalmente. A torre inteira flutuava 100 metros acima do solo, como uma lança perfurando o céu. Sua estrutura imponente e grandiosa fazia com que se sentissem pequenos e insignificantes. Kui e Rose ficaram visivelmente impressionados, pois nunca tinham visto um edifício tão magnífico e intrincadamente projetado antes. Sunan, no entanto, manteve a calma. Ele já tinha visto estruturas muito mais grandiosas e majestosas. A Torre das Estrelas era, na melhor das hipóteses, uma pequena torre de mago, e mesmo isso era um exagero. Ela só parecia tão impressionante no continente Luz Estelar porque se destacava entre as estruturas menores. Parando a 1000 metros da Torre das Estrelas, Sunan concentrou brevemente seus sentidos e detectou pelo menos 20 auras. Essas auras pertenciam a cavaleiros lendários e aprendizes de magos de segundo nível, a maioria dos quais havia sido atraída pela manifestação da Torre das Estrelas. Poderia até haver aprendizes de magos de terceiro nível presentes, mas eles eram bons em se esconder, tornando-os indetectáveis para Sunan. Sem intenção de se esconder, Sunan encontrou um local tranquilo e sentou-se, esperando a Torre das Estrelas se abrir. Com o passar do tempo, mais pessoas se reuniram ao redor da torre. Sunan estava meditando quando de repente sentiu uma aura familiar se aproximando. Abrindo os olhos, viu o velho conhecido. Faz um tempo. Septer se aproximou, cumprimentando Sunan e Rose com um sorriso e acenando para Kui. Kui, sabendo da posição de Septer em relação à família real do Império Ouro Azul por Sunan, retribuiu o sorriso. Após uma breve conversa, Septer sentou-se sem hesitar. Comparado às pessoas cautelosas e reservadas ao redor, era mais seguro ficar com rostos familiares. Logo depois, outro rosto familiar juntou-se a eles. Viajante. Os 4 sentaram-se juntos, discutindo a questão da coruja noturna. Eu também acho estranho, disse Septer solenemente. Como um dos anciãos da cabana da floresta e um dos primeiros membros que Coruja Noturna convidou, ele conhecia bem os métodos da Coruja Noturna. Achei que Coruja Noturna nos convidaria para a Torre das Estrelas, mas nunca recebemos nenhuma mensagem. E ele ainda não apareceu. É muito provável que algo realmente tenha acontecido com ele. O viajante acrescentou. E o caçador, ele também não parece ter vindo. Se o caçador tivesse chegado, já teria se juntado a eles. Ao pensar que tanto Nigtovo quanto o caçador poderiam estar em apuros, todos franziram as sobrancelhas em uníssono. Nesse momento, os 4 ficaram tensos e olharam para o horizonte. Um grupo de pessoas emergia lentamente da floresta, a cerca de 400 ou 500 metros de distância. Havia cerca de uma dúzia deles, todos vestidos com longas túnicas, irradiando partículas de energia sem máscara. Eram todos claramente aprendizes de mago de nível 3. Uma onda de inquietação se espalhou pela área ao redor. Claramente, os observadores ocultos não esperavam que tantos aprendizes de mago de nível 3 aparecessem a um mesmo tempo. Sunan e seus companheiros trocaram olhares, todos demonstrando surpresa. Esses rostos são desconhecidos.
não parecem ser dos aprendizes de mago de nível 3 do domínio sudeste, sussurrou Rose. São do domínio noroeste, disse Septer de repente. Vendo a surpresa nos rostos de todos, explicou em voz baixa. A família real do Império Ouro Azul reuniu informações sobre os magos do domínio noroeste. Eu pesquisei especificamente. As expressões de todos se clarearam. Como potência dominante no domínio sudeste, não era surpresa que o Império Ouro Azul tivesse reunido informações sobre o domínio noroeste. O Império claramente tinha ambições no noroeste, embora não tivesse mais recursos para persegui-las. Septer continuou. Aquele de túnica verde que os lidera se chama Mergison. Ele é o chanceler do Conselho da Verdade no domínio noroeste, muito poderoso e tão conhecido quanto Sauron no sudeste. Conselho da Verdade. Bufou Rose. Que nome grandioso. Sunan não conseguiu conter uma risada interior. Usando verdade como nome de sua organização, este Conselho da Verdade claramente tinha grandes ambições. Septer deu de ombros. O nome é um pouco pomposo, mas eles têm o direito de usá-lo. O Conselho da Verdade tem 13 aprendizes de mago de nível 3. Além de Mergison, há vários outros poderosos. Como aquele cara com pele de casca de árvore. Ele se chama Mirkan e é parcialmente elementalizado em madeira. Em ambientes florestais, quase nenhum outro aprendiz de mago de nível 3 pode se igualar a ele. Elementalização em madeira. Sunan ergueu uma sobrancelha. Este era um tipo muito raro de elementalização. Em termos de ataque, os elementos madeira eram inferiores aos elementos fogo e relâmpago. Em termos de defesa, eram superados pelos elementos terra. Em termos de versatilidade, não se comparavam aos elementos água. Mas em áreas com muitas plantas, um mago elementalizado em madeira poderia liberar todo o seu potencial, tornando-se um tipo de elementalização altamente dependente do ambiente. E aquele com escamas no rosto se chama Mavish. Ele tem a linhagem de uma fera do tipo tubarão, o que o torna extremamente eficaz em combate. O pequeno e frágil se chama Fábio. Assim como o esqueleto, ele é especialista em necromância e manipulação de almas, mas é muito mais forte que esqueleto. Era evidente que o Império Ouro Azul havia realizado um trabalho de inteligência completo. Septer apresentou cada um dos cerca de 12 magos em detalhes, embora tenha sido vago sobre 3 ou 4 deles. Quanto aos demais, pôde fornecer nomes e habilidades básicas. Enquanto Septer falava, as expressões de Rose e do viajante tornaram-se cada vez mais sérias, e seus olhares para os aprendizes de mago do domínio noroeste tornaram-se mais cautelosos. A força geral desta organização bruxa era comparável à da Sociedade da Imortalidade. Esses caras vieram aqui também pela Torre da Luz Estelar. Rose franziu a testa. A resposta era óbvia. A distância entre ali e o domínio noroeste era de mais de 1000 quilômetros. Mesmo que o aparecimento da Torre da Luz Estelar causasse comoção, não teria chegado lá tão rápido. O pessoal do Conselho da Verdade devia ter recebido informações com antecedência e entrado no domínio sudeste há muito tempo. O que Rose não conseguia entender era como eles haviam determinado que a Torre da Luz Estelar definitivamente apareceria no domínio sudeste. A expressão de Sunan mudou, e ele parecia estar pensando profundamente. Seu olhar percorreu o grupo do Conselho da Verdade, finalmente pousando em uma figura parcialmente obscurecida por um longo manto e um capuz baixo. Naquele momento, o grupo do Conselho da Verdade parou não muito longe da Torre da Luz Estelar. Parecendo notar Sunan e seus companheiros, Mergison se virou para olhá-los, avaliou-os e então falou com a figura obscurecida em voz baixa. Quando se voltou para Sunan e os outros, seus olhos demonstravam interesse. Então, a figura obscurecida levantou o capuz, revelando um rosto pálido. Evans. No momento em que viram aquele rosto, o viajante e Rose pareceram assustados. O lendário cavaleiro que era um mentor por trás da Batalha da Ordem Eterna com a Cabana da Floresta era, claro, bem conhecido deles. Mas como Evans acabou trabalhando para o Conselho da Verdade? Um lampejo de compreensão cruzou os olhos de Sunan.
Ele já ouvira de caçadores que Evans havia fugido para o domínio do Noroeste para evitar a Ordem Eterna. Agora, parecia que o Conselho da Verdade havia descoberto a aparição da Torre Estelar por meio de Evans. Aparentemente, Evans não havia sido totalmente honesto com ele naquela época. Ele devia ter alguma maneira de prever a localização geral da aparição da Torre Estelar. No entanto, não era isso que mais preocupava Sun-An. O que realmente o preocupava era a importância de Evans estar ali. Coruja noturna e caçador, murmurou Sun-An, em um aviso baixo. Os outros três ficaram momentaneamente surpresos, mas logo entenderam, com expressões sombrias. Se o Conselho da Verdade estivesse ali, eles deviam ter as chaves da Torre Estelar. Mas onde as conseguiram? Só com Evans, ou pegaram algumas com Nigtovo e Unter? Afinal, Evans era um dos poucos que sabia que a cabana da floresta possuía as chaves. Se fosse esse o caso, Nigtovo e Unter provavelmente corriam grave perigo. Embora seu relacionamento não fosse particularmente próximo, por fazerem parte da mesma organização, os três membros da equipe ainda estavam um tanto pesarosos e indignados com a ideia de que Nigtovo e Unter pudessem ter sido mortos pelo Conselho da Verdade. Apesar de seus sentimentos, todos mantiveram a compostura, abstendo-se de qualquer ação precipitada. Com a Torre Estelar prestes a se abrir, era crucial conservar suas forças e evitar conflitos desnecessários. Eles poderiam acertar as contas mais tarde, após emergirem da Torre Estelar. Enquanto isso, o Conselho da Verdade também examinava Sun-An e seus companheiros. É esse o Sun-An que matou Saulo? Ele não parece particularmente formidável. Mavitch lambeu os lábios, seu olhar como o de uma cobra venenosa, percorrendo Sun-An com um brilho ávido e predatório. Seus companheiros não se surpreenderam com seu comportamento. Devido à sua linhagem, Mavitch tinha um desejo intenso por combate, especialmente contra oponentes fortes. Essa abordagem imprudente, que contrastava fortemente com a natureza cautelosa dos magos, já o teria transformado em uma pilha de ossos se não fosse tão poderoso. Julgar a força de um aprendiz de mago pela aparência é tolice, disse Mikaner inexpressivamente, ignorando o olhar furioso de Mavitch enquanto se virava para Madison. Orador, com a queda da Ordem Eterna e as pesadas perdas da Cabana da Floresta, o número de aprendizes de mago de terceiro nível no domínio sudeste diminuiu drasticamente. Este é um bom momento para lançar um ataque. Os olhos de Fábio brilharam, concordando com a cabeça. De fato, os olhos de Madison piscaram, claramente tentado pela ideia. Os domínios sudeste e noroeste sempre tiveram números aproximadamente iguais de aprendizes de mago e coexistiram pacificamente por anos. No entanto, após a recente turbulência, muitos aprendizes de mago de terceiro nível no domínio sudeste foram mortos, enfraquecendo significativamente suas forças. Um ataque agora teria grandes chances de sucesso, e eles poderiam até mesmo tomar o vasto território do domínio sudeste. Após um momento de reflexão, Madison deu um leve sorriso. Ainda não. No momento, o mais importante é a Torre Estelar. Discutiremos outras ações depois que sairmos dela. Todos entenderam o que ele queria dizer. Mavitch, em particular, começou a olhar com malícia para os aprendizes de mago ao redor. Devido à Torre Estelar, um número considerável de aprendizes de mago havia se reunido na área. Interceptar e eliminar alguns grupos no caminho de volta poderia enfraquecer ainda mais as forças do domínio sudeste. O tempo passou e cada vez mais pessoas se aglomeravam ao redor da Torre Estelar. De vez em quando, alguém se aproximava timidamente, apenas para descobrir que a torre aparentemente real no céu era apenas uma ilusão, fazendo com que se afastassem decepcionados. Por fim, ninguém fez mais nenhum movimento. Todos esperaram em silêncio. Conforme o sol se punha e nascia novamente, no segundo dia após a chegada